Olha só, você já parou para pensar no que um único momento pode destruir? Uma carreira inteira? Um império bilionário? A vida de uma pessoa? Porque o que eu vou te contar agora não é sobre um tapa. É sobre a onda gigante de consequências que veio depois dele. E cara, essa história vai te deixar de queixo caído. Imagina a cena. Um restaurante chique em Manhattan, aquele tipo de lugar onde você precisa fazer reserva com 3 meses de antecedência. Luzes baixas, conversa educada, gente importante por todo lado. De repente, um som. Seco. Alto. O tipo de barulho que congela todo mundo na hora. Foi um tapa. Não foi acidental. Foi proposital. E a mulher que levou esse tapa? Ela estava grávida. E o cara que bateu nela? Bom, ele acabou de assinar o atestado de óbito do próprio império. Só que ainda não sabia disso. Sabe por quê? Porque ele esqueceu de um detalhe bem importante. O irmão dela não perdoa. E quando eu digo que não perdoa, não é aquela coisa de briga de família não. Estou falando de um cara que controla bilhões, que move peças no tabuleiro global como se fosse xadrez, e que acabou de ver a irmã dele ser humilhada em público. Agora me diz, você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Deixa eu te apresentar os personagens dessa história de vingança que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Robert Thorne, CEO brilhante, dono de uma empresa de tecnologia avaliada em 20 bilhões de dólares. Aquele tipo de empresário que aparece na capa de revista, que todo mundo aplaude em eventos, que fala bonito sobre inovação e futuro. Por fora, perfeição total. Por dentro, bom, aí a história muda completamente. Jennifer, arquiteta talentosa, vinda de uma família tradicional, daquelas que tem o sobrenome gravado em museus e bibliotecas. Ela se casou com Robert achando que tinha encontrado um parceiro. Descobriu tarde demais que tinha entrado numa prisão. Uma prisão de luxo, é verdade. Mas ainda assim, uma prisão. E tem Julian Davenport, o irmão dela. Discreto, poderoso, o tipo de cara que não aparece em capa de revista porque não precisa. Ele comanda um fundo de investimento tão influente que é chamado de Banco das Sombras. Sabe aqueles caras que controlam o mundo nos bastidores? Então, é esse o perfil dele. Agora vem a parte que você precisa entender. A vida de Jennifer com Robert era uma mentira linda de se ver de longe. Apartamento na Park Avenue com vista pro Central Park. Eventos com a elite de Nova York. Fotos perfeitas. Sorrisos calculados. Mas quando as portas se fechavam, cara, era outro universo. Robert tratava Jennifer como propriedade. Tipo assim, ele escolhia com quem ela podia almoçar. Controlava a agenda dela. Decidia até qual vitamina pré-natal ela ia tomar. E o pior? Ele fazia tudo isso com aquele discurso de estou cuidando de você, estou protegendo nosso filho. Filho que ele já tinha decidido que seria homem, sem nem esperar o ultrassom. Porque na cabeça dele, precisava de um herdeiro pro Império Thorne. As paixões dela, arquitetura, desenho, projetos, tudo isso virou bagunça que atrapalha a estética minimalista do apartamento. Os rascunhos dela, os modelos em miniatura que ela passava horas criando, tudo empurrado para um escritório pequeno nos fundos. Como se os sonhos dela não tivessem valor nenhum. E tem um detalhe que é importante você saber. Jennifer não era qualquer pessoa. Ela tinha ganhado prêmios de arquitetura. Tinha projetado uma biblioteca que foi reconhecida nacionalmente. Ela era brilhante. Mas o Robert? Ele foi apagando essa luz aos poucos. Sabe como é? Aquele relacionamento que vai te consumindo devagar, e quando você percebe, não se reconhece mais no espelho. Um dia, um mês antes do incidente no restaurante, Julian liga para Jennifer. O irmão dela, que mora em Singapura, estava vindo para Nova York por 2 dias e queria ver a irmã. Parece simples, né? Irmão quer ver irmã. Normal. Mas para Robert, isso era uma ameaça. Não dá tempo, ele disse. Tenho uma reunião importante. Jennifer insistiu. Ele pode almoçar, pode tomar um café rápido. E aí Robert mostrou as garras de verdade. Seu irmão é intenso demais, ele falou, com aquele tom gelado que dava calafrios nela. Ele chega aqui fazendo milhões de perguntas, como se estivesse auditando minha vida. Ele representa tudo que eu lutei para superar, essa ideia de que só quem nasce rico pode ser bem-sucedido. E além do mais, você precisa descansar. Ordem médica. Minhas ordens. Percebe o nível de controle. Ele literalmente proibiu a mulher grávida de ver o próprio irmão. E Jennifer, naquele momento, sentiu uma vergonha profunda. Ela mandou mensagem pro Julian mentindo, dizendo que estava muito ocupada. E você consegue imaginar o que ela sentiu depois?
Aquela sensação de estar presa, mas não conseguir pedir ajuda. Agora vamos pro dia que mudou tudo. A inauguração do restaurante Área. Evento badalado, celebridades, empresários, a nata de Manhattan. Para Robert, era uma oportunidade de ouro para fazer networking. Para Jennifer, era só mais uma noite fingindo ser feliz. Ela escolheu um vestido azul marinho de gestante, elegante mas discreto. Robert olhou e criticou na hora. Meio sem graça, não acha? Devia ter colocado os brincos de diamante que eu comprei. Como se ela fosse uma vitrine ambulante para exibir a riqueza dele. No restaurante, Robert estava no paraíso dele. Indo de mesa em mesa, aquele vozeirão confiante, cumprimentando todo mundo. E Jennifer, seguindo atrás dele, sorrindo até a bochecha doer. Enquanto Robert conversava com um jornalista da área de tecnologia, alguém chamou o nome dela. Jennifer Hayes. Ela se virou e viu Robert Vance. Um arquiteto incrível que ela tinha trabalhado junto anos atrás, num projeto de biblioteca que ganhou prêmio. Um cara gentil, brilhante, daqueles que você conversa e sai inspirado. Que surpresa te ver aqui, ela respondeu, e pela primeira vez na noite inteira, o sorriso dela foi real. Eles começaram a conversar sobre arquitetura, materiais sustentáveis, projetos novos. E sabe o que aconteceu? Jennifer voltou a ser Jennifer. Não a esposa troféu do Robert Thorne, mas a arquiteta premiada, apaixonada pela profissão. Ela riu. Uma risada genuína, livre. E foi exatamente essa risada que chamou a atenção de Robert. Ele veio caminhando com aquele sorriso falso estampado no rosto, mas os olhos, cara, os olhos dele estavam gelados. Ele abraçou Jennifer pela cintura, mas não foi carinho. Foi posse. Os dedos dele apertando o lado dela com força. Querida, você não deveria estar se cansando, ele disse, com aquele tom de falsa preocupação. Olhou pro Robert Vance como se olhasse para um inseto. Robert Thorne. Minha esposa e eu já estávamos saindo. O outro Robert, percebendo a tensão cortante no ar, se despediu rapidamente. Foi ótimo te ver, Jennifer. Parabéns por tudo. E saiu. No segundo que o cara se afastou, o aperto de Robert na cintura dela ficou mais forte. O que foi aquilo? Ele sussurrou, com veneno na voz. Era o Robert Vance, um colega antigo. Ela respondeu baixinho, tentando não fazer cena. Rindo feito uma colegial. Você tem ideia de como isso parece? Minha mulher grávida dando em cima de um ninguém enquanto eu estou tentando fechar uma matéria com a Forbes? É uma falta de respeito. Eu não estava dando em cima de ninguém, Robert. Estávamos conversando sobre arquitetura. A voz dela tremia, mistura de medo e raiva começando a ferver. Eu tenho o direito de ter uma conversa. E foi essa palavra, direito, que acendeu o estupim. O rosto dele, que era sempre tão controlado em público, se contorceu numa expressão de raiva pura. Para ele, ela estava desafiando a autoridade dele. Na frente dos outros. Você não tem direito a nada que me envergonhe. Ele cuspiu as palavras, o volume da voz subindo o suficiente para virar algumas cabeças nas mesas próximas. Você parece ter esquecido qual é o seu lugar, Jennifer. Meu lugar, ela respondeu, e dessa vez a raiva dela venceu o medo. Meu lugar não é ser seu acessório silencioso e sorridente. Eu sou uma pessoa, Robert, não uma propriedade sua. E então, aconteceu. No meio do restaurante lotado, com dezenas de olhos assistindo, ele bateu nela. Não foi um empurrão. Não foi um acidente. Foi um tapa calculado, com a palma da mão aberta, no rosto dela. O som ecoou. Alto. Claro. Inconfundível. O restaurante inteiro congelou. As conversas pararam. Os garçons ficaram paralisados com as bandejas na mão. Teve um momento de silêncio absoluto, daqueles que parecem durar uma eternidade mas na verdade são só segundos. Jennifer tropeçou para trás. A mão dela foi automaticamente pro rosto, sentindo a pele queimar. Ela olhou pro Robert, e naquele momento, viu ele de verdade pela primeira vez. Não um CEO carismático. Não um marido preocupado. Mas um homem fraco, cruel, apavorado de perder o controle. O tempo parecia estar em câmera lenta. Ela viu o flash de um celular no canto do restaurante. Alguém tinha filmado. Ela viu a expressão horrorizada no rosto do jornalista que Robert estava tentando impressionar minutos atrás. Ela viu a vida mentirosa que ela tinha construído se despedaçar em milhões de pedaços que nunca mais iam se juntar. Sem dizer uma palavra, Jennifer se virou. Não correu. Não chorou ali. Ela simplesmente caminhou. Ereta, com uma dignidade que nem ela sabia que tinha.
Passou pelos garçons chocados. Passou pelos clientes sussurrando. Saiu do restaurante e foi direto pro ar frio da noite. Parou na calçada, levantou a mão para chamar um táxi. As mãos dela tremiam quando abriu a bolsa. Ela não ligou para a amiga. Não ligou para ninguém da família distante. Só tinha uma pessoa no mundo inteiro que podia ajudar agora. Ela achou o número de Julian no celular. Apertou. Ele atendeu no primeiro toque, mesmo sendo meia-noite em Singapura. Julian. Ela sussurrou, e aí a voz falhou. Um soluço escapou, um som de partir o coração. Julian, eu preciso de você. Silêncio do outro lado. Então a voz dele voltou. Mas não era mais a voz do irmão carinhoso. Era algo frio, duro, letal. Onde você está, Jenny? Estou indo. Enquanto Jennifer estava no táxi, em choque, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, do outro lado do mundo, em Singapura, Julian Davenport estava em ação. O apartamento dele era como a mente dele. Preciso, minimalista, com uma vista de tirar o fôlego da Marina Bay. Mas ele não estava olhando a vista. Estava olhando para a tela do computador, para a imagem que tinha acabado de ver na videochamada com Jennifer. O roxo começando a se formar no rosto dela. Ele não gritou. Não socou a parede. Isso não era o estilo dele. Quando Julian Davenport ficava com raiva de verdade, ele ficava quieto. Perigosamente quieto. Em menos de 10 minutos, ele tinha ativado toda a operação. Jato particular sendo abastecido no aeroporto. Um apartamento de segurança no Mandarim Oriental de Nova York sendo preparado para receber Jennifer, registrado em nome de uma empresa fantasma que não tinha ligação nenhuma com o nome Davenport. E um agente de segurança particular, um ex-Mossad chamado Elias, já estava a caminho da localização dela com ordens claras, buscar Jennifer e garantir que ninguém a seguisse. Só quando Jennifer estava segura, a caminho do apartamento protegido, é que Julian permitiu que a máscara de calma caísse. Mas o que substituiu a calma não foi fúria descontrolada. Foi algo muito mais assustador, uma frieza calculada, metodicamente letal. Ele foi até a janela, olhando as luzes da cidade se refletirem nos olhos escuros dele. Robert Thorne. Ele nunca tinha confiado naquele cara. Tinha visto a fome desesperada nos olhos dele, aquele charme exagerado que escondia uma insegurança profunda. Antes do casamento, Julian tinha mandado fazer uma investigação de background completa no Robert. E quando eu digo completa, é completa mesmo. O tipo de investigação que vai muito além do que qualquer jornalista conseguiria descobrir. Ele sabia que Robert tinha usado táticas antiéticas para tirar um dos fundadores da empresa nos primeiros anos. Sabia que o pai do Robert tinha falido, o que era uma fonte enorme de vergonha para ele. Sabia que o cara era um castelo de cartas construído sobre uma base de ego frágil. Julian tinha até avisado Jennifer, do jeito dele. Discreto. Ele performa, Jenny, tinha dito uma vez. Só certifica de saber quem ele é quando a plateia vai embora. Mas ela estava apaixonada. E ele respeitou a escolha dela, prometendo apenas observar de longe. Mas agora, a distância acabou. Robert Thorne tinha cruzado uma linha. Não era só uma questão moral. Era uma questão de hierarquia no mundo de Julia. Você não toca na família dele. Ponto final. Ele pegou um telefone criptografado e fez uma única ligação. Não pro advogado. Não pra polícia. Mas para um homem conhecido apenas como Harrison. Harrison era o arquiteto das aquisições mais complexas e hostis da Davenport Capital. Ele era um sussurro no mundo financeiro, um fantasma que conseguia desmantelar uma empresa da Fortune 500 com alguns cliques no computador e uma série de vazamentos perfeitamente cronometrados. Harrison, Julian disse, a voz completamente sem emoção. Cancela minha agenda. Cancela a sua. Temos um novo projeto. Alvo de demolição. A voz de Harrison do outro lado era seca, sem curiosidade. Ele já sabia que se Julian estava ligando assim, o negócio era sério. Qual é o alvo? Thor Dynamics. CEO Robert Thorne. Pausa breve. É uma queridinha do mercado, Julia. Valor de mercado de 20 bilhões. Crescimento agressivo. O valor de mercado é uma ilusão, Julian afirmou, o olhar fixo no horizonte. É construído em hype, alavancagem e na força da personalidade de um homem. Uma personalidade que está prestes a ser sistematicamente desacreditada e destruída. Ele começou a andar devagar pelo apartamento, o plano se formando na mente dele. Não como uma lista, mas como uma teia interconectada de ações coordenadas. Eu não quero só machucar ele, Harrison. Eu quero apagar ele. Quero que o nome dele vire um conto de advertência sussurrado em reuniões de diretoria. Quero que ele perca tudo.
Não com uma explosão, mas com um sangramento lento e agonizante. Ele construiu o império dele em cima da reputação. Nós vamos transformar essa reputação em veneno. A estratégia foi traçada com precisão cirúrgica. Fase 1. A narrativa. Usa nossos contatos na imprensa, não os tabloides. Wall Street Journal, Financial Times. Começamos com dicas anônimas de acionistas preocupados. Questionamos as projeções de crescimento do terceiro trimestre. Levantamos dúvidas sutis sobre a escalabilidade da nova plataforma de inteligência artificial deles, a Nexus. Deixamos o mercado nervoso. Fase 2. As finanças. Quero uma equipe de contadores forenses revirando cada documento público da Thor Dynamics. Cada nota de rodapé, cada apêndice. Encontra as práticas contábeis legais mas eticamente questionáveis, o reconhecimento agressivo de receita, a capitalização de despesas. Não precisamos achar um crime ainda. Só precisamos achar os pontos fracos. Fase 3. O elemento humano. Julian continuou, a voz baixando de tom. Thorne tem um COO, Davis Johnson. Ambicioso, competente, mas vivendo na sombra do Thorne. Quero um perfil completo dele. Finanças, objetivos de carreira, frustrações. Todo homem tem um preço ou um ponto de ruptura. Vamos encontrar o dele. E finalmente, Julian disse, parando em frente à janela, finalmente olhando para as próprias mãos. O pessoal. Ele humilhou minha irmã em público. Vamos garantir que essa história seja contada. Mas ainda não. Primeiro deixamos a pressão financeira aumentar. Quando ele estiver mais vulnerável, quando estiver com as costas contra a parede, aí apresentamos para o mundo o verdadeiro Robert Thorne. Deixamos a história da Jennifer ser o golpe final devastador que destrói o que sobrar. Ele desligou. Ficou ali no silêncio do apartamento, um general analisando um campo de batalha que só ele conseguia enxergar. Isso não era vingança. Vingança é bagunçada, emocional. Isso era reequilíbrio. Era uma aniquilação metódica, silenciosa e absoluta. Robert Thorne tinha dado um soco numa briga de bar. Julian Davenport estava prestes a mobilizar uma marinha de guerra inteira. O gigante tinha acordado. 2 semanas depois do incidente no área, parecia que o mundo tinha esquecido. Algumas fotos borradas tinham aparecido em sites de fofoca, com especulações sobre uma discussão acalorada. Mas a equipe formidável de Robert, liderada pela implacável advogada Helena Vance, conseguiu matar a história. Pintaram como invasão de privacidade, ameaçaram processar todo mundo que insinuasse qualquer coisa. Robert tinha tentado ligar para Jennifer dezenas de vezes. As mensagens dele evoluíram de desculpas frenéticas e falsas para acusações amargas e ameaçadoras. Ela nunca respondeu. Sob a proteção de Julian, ela era um fantasma. Pro mundo e pro Robert, parecia que a tempestade tinha passado. Ele sentiu até uma onda de alívio arrogante. Tinha sobrevivido. Ainda tinha o reino dele. Estava presidindo uma reunião da diretoria, se gabando sobre a taxa de adoção projetada da plataforma Nexus, quando o tablet do CFO dele apitou com um alerta de notícia. O CFO, um cara barrigudo chamado George, ficou pálido lendo. Robert, ele interrompeu, você precisa ver isso. A manchete era do Wall Street Journal. Nexus da Thorne. Um castelo de cartas? Investidores questionam projeções do 4º trimestre em meio a preocupações com escalabilidade. Era uma obra-prima de assassinato corporativo. Não fazia acusações diretas. Mas estava cheio de perguntas cuidadosamente formuladas e citações de analistas da indústria não identificados e ex-funcionários. Questionava se a Thor Dynamics estava prometendo mais do que a tecnologia podia entregar. Insinuava uma dependência excessiva de poucos clientes-chave. Sugeria sutilmente que a ascensão meteórica da empresa era talvez mais brilho do que substância. Robert leu, uma fúria gelada subindo no peito. Quem é essa repórter? Descobre com quem ela falou. Isso é difamação. Mas o estrago foi imediato. No fim do dia, as ações da Thor Dynamics tinham caído 9%. Não foi um colapso, mas foi um tremor significativo. Robert desmentiu publicamente, dizendo que era nervosismo do mercado alimentado por especulação sem fundamento. Mas por dentro, estava abalado. Esse foi o primeiro movimento da campanha de Julian. Harrison tinha usado um contato dentro da imprensa financeira, uma jornalista veterana chamada Sarah Jennings, que tinha reputação de descobrir podridão corporativa. A equipe de Harrison alimentou ela com migalhas de informação, dados verificáveis suficientes para deixar ela curiosa. Apontaram para registros públicos mostrando que o maior cliente da Thor Dynamics tinha um membro do conselho em comum, um fato público mas enterrado.
Deram a ela depoimento anônimo mas credível de um engenheiro insatisfeito que tinha saído da empresa meses atrás, reclamando da pressão para exagerar as capacidades da Nexus. Janice fez o resto. Simultaneamente, Julian iniciou a fase 2. De um escritório discreto em Zurique, a equipe de contadores forenses dele trabalhou noite e dia. Encontraram o que estavam procurando, não ilegalidades, mas escolhas contábeis agressivas. A Tor Dynamics estava capitalizando os custos de desenvolvimento de software de um jeito tecnicamente legal pelas regras do GAAP, mas que era amplamente visto como um método para inflar lucros de curto prazo. Essa informação não foi vazada para a imprensa. Foi vazada para um vendedor a descoberto muito respeitado, um gestor de fundo hedge chamado Nicholas Croft, conhecido pelos relatórios de pesquisa devastadoramente minuciosos. 2 dias depois do artigo do WSJ, a Croft Capital lançou um relatório de 50 páginas intitulado Tor Dynamics, um campo de distorção da realidade. O relatório destroçou as finanças da empresa. Acusou a Torme de antecipar receita futura e usar truques contábeis para mascarar o crescimento lento de usuários. O mercado reagiu violentamente. As ações despencaram mais 18%. Robert estava em pânico cego. Ficou no telefone gritando com os investidores, com a equipe de relações públicas, com os advogados. Isso é um ataque coordenado. Alguém está tentando afundar a gente. Ele berrou, andando no escritório dele como um animal enjaulado. Ele estava certo. Mas não fazia a menor ideia de quem estava puxando os fios. Ele suspeitou de uma empresa de tecnologia rival, talvez um ex-executivo ressentido. O nome Julian Davenport nunca passou pela cabeça dele uma vez. Julian era dinheiro antigo, private equity. Ele não se envolvia em batalhas de mercado sujas desse tipo. Estava acima disso tudo. Era a cobertura perfeita. Enquanto Robert estava apagando incêndios em Wall Street, Jennifer estava num apartamento ensolarado e tranquilo com vista pro rio Hudson. Julian tinha voado de Singapura, e pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma sensação de paz. Ele não falou sobre os planos dele pro Robert. Simplesmente cuidou dela. Contratou uma instrutora particular de yoga pré-natal, uma nutricionista. Encheu o apartamento de livros de arquitetura e trouxe uma prancheta de desenho de última geração. Você deveria voltar a projetar, Jenny, ele disse numa tarde, vendo ela rabiscar num caderno. Mesmo que seja só para você. Não deixe ele roubar isso de você também. Aos poucos, ela começou a se curar. O medo começou a recuar, substituído por uma raiva quieta, fervente, e uma determinação que ela não sabia que tinha. Começou a trabalhar num projeto de biblioteca comunitária, despejando a dor e a esperança nas linhas e ângulos da página. Uma noite, ela viu as notícias sobre os problemas das ações da Tor Dynamics. Olhou para o Julian, que estava lendo um livro do outro lado da sala. Isso é você? Ela perguntou baixinho. Ele levantou o olhar, a expressão indecifrável. Ele te machucou, disse simplesmente, como se fosse a única explicação necessária. Isso é só consequência. Jennifer sentiu uma onda complexa de emoções. Não era alegria. Era um senso sombrio de justiça. Pensou no homem que tinha descartado a paixão dela como bagunça, que tinha tentado encolher o mundo dela até caber na palma da mão dele. Ela acenou devagar com a cabeça. Não para, ela disse, a voz firme e clara. E naquele momento, ela não era mais uma vítima. Era uma sobrevivente. E estava pronta para a luta. O mês seguinte foi um pesadelo em câmera lenta pro Robert Thorne. A campanha de sussurros tinha virado um rugido. Todo canal de notícias financeiras parecia ter um painel de especialistas dissecando o relatório da Croft Capital. A queda inicial de 27% no valor das ações foi só o começo. Continuou sangrando dia após dia conforme a confiança dos investidores evaporava. Um contrato grande com um conglomerado de logística europeu, que Robert estava contando como a grande vitória do quarto trimestre, foi subitamente adiado indefinidamente. O motivo oficial era a volatilidade do mercado. Mas Robert sabia a verdade. Ninguém queria embarcar num navio afundando. Ele virou um homem possuído pela paranoia. Via conspirações em todo lugar. Demitiu 2 executivos sêniores por deslealdade quando questionaram a estratégia cada vez mais errática dele. Ordenou varreduras no escritório procurando dispositivos de escuta. O CEO carismático e confiante tinha ido embora, substituído por um tirano magro e de olhos selvagens. O alvo principal dele era o COO, Davis Johnson. Davis era o cérebro operacional da Tor Dynamics. Enquanto Robert era o rosto charmoso para os investidores e para a imprensa, Davis era quem fazia os trens andarem no horário. Ele era meticuloso, pragmático e cada vez mais preocupado.
Vi a recusa de Robert de enfrentar as alegações contábeis de frente como suicídio corporativo. Robert, precisamos liberar uma declaração. Esclarecer nossa política de capitalização, Davis insistiu numa reunião executiva tensa. Precisamos ser transparentes para estancar o sangramento. Transparentes, Robert zombou, o rosto pálido de estresse. Transparência é fraqueza. É admitir que eles estão certos. Nós dobramos a aposta. Anunciamos um produto novo. Projetamos crescimento ainda maior. Mostramos para eles que não estamos com medo. Nossas projeções já são vistas como fantasia, Davis rebateu, a voz subindo. Isso vai parecer delirante. Você está questionando minha liderança, Davis. Robert devolveu, os olhos se estreitando. Porque estou vendo muita dúvida da sua parte ultimamente. Preciso de guerreiros, não de covardes. Esse foi o momento que a equipe de Julian estava esperando. Fase 3 foi ativada. Através de uma série de e-mails anônimos criptografados, a equipe de Harrison começou a alimentar informação pro Davis Johnson. O primeiro e-mail foi simples. Continha um único anexo, um rascunho de comunicado de imprensa preparado pela equipe de relações públicas do Robert. O rascunho delineava uma reestruturação corporativa na qual a empresa culparia ineficiências operacionais pelos problemas atuais. O bode expiatório dessas ineficiências era implícita e claramente o COO. O segundo e-mail chegou 2 dias depois. Continha manifestos de voo e reservas de hotel mostrando que Robert tinha estado secretamente se reunindo com uma firma proeminente de busca de executivos, especificamente entrevistando candidatos para um novo diretor de operações. O e-mail final foi o mais condenador. Era um arquivo de áudio secretamente gravado dos primeiros dias da empresa. Nele, Robert podia ser ouvido conversando com o advogado dele na época sobre como estruturar o pacote de saída do cofundador para minimizar a participação acionária dele, usando linguagem que era insensível e beirando a fraudulenta. Os metadados estavam apagados, a origem era irrastreável, mas a voz era inconfundivelmente a do Robert. A mensagem não dita estava clara. Isso é o que ele faz com pessoas que não são mais úteis para ele. Você é o próximo. Davis Johnson sentiu o sangue drenar do rosto. Ele tinha dedicado os últimos 8 anos da vida dele para construir a Tor Dynamics. Tinha trabalhado semanas de 80 horas, sacrificado tempo com a família, despejado cada gota de talento dele na empresa, tudo enquanto Robert levava o crédito. Ele tinha acreditado na visão. Mas agora via a verdade. Era só mais uma engrenagem descartável na máquina do ego do Robert. A lealdade que sentia evaporou, substituída pelo instinto frio e duro de autopreservação. Enquanto isso, Robert estava desmoronando. A pressão era imensa. Não estava dormindo. Estava bebendo pesado. Convocou uma reunião geral com todos os funcionários, esperando unir os empregados com um discurso carismático. Mas o homem que ficou diante deles não era o líder visionário que eles um dia admiraram. Era alguém magro, defensivo e irritado. Culpou vendedores a descoberto, rivais invejosos e uma mídia vingativa pelos problemas. Prometeu um retorno glorioso, mas as palavras soavam vazias. Os funcionários se olharam com medo e incerteza. A mágica tinha acabado. Naquela noite, sozinho no apartamento cavernoso dele, Robert espatifou uma garrafa de uísque de $10.000 contra a parede. O império que ele tinha construído com as próprias mãos estava desmoronando ao redor dele, e ele não sabia por quê. Se sentia completamente sozinho, caçado por um inimigo que não conseguia enxergar. Tentou ligar para Jennifer de novo pela 100ª vez, mas dessa vez o número estava desconectado. O último elo foi cortado. As paredes estavam se fechando. E no silêncio aterrorizante da prisão que ele mesmo construiu, finalmente começou a entender que não era o caçador. Era presa. A reunião emergencial do conselho foi convocada por Davis Johnson e outros 2 membros sêniores da diretoria. O ar na sala de reuniões do 50º andar estava denso de tensão. Robert sentou na cabeceira da mesa, o rosto uma máscara de fúria desafiadora. Achava que era um desafio à autoridade dele, um motim que podia esmagar com ameaças e bravata. Entendo que alguns de vocês estão nervosos, ele começou, a voz tensa. Mas deixa eu ser claro, isso é um revés temporário. Não vou deixar esses ataques sem fundamento destruírem a empresa que eu construí. Davis Johnson deixou ele terminar. Então calmamente colocou um tablet no centro da mesa de mogno polida. Robert, isso não é sobre os ataques da mídia. Isso é sobre sua liderança. Ele deslizou a tela, trazendo os documentos internos que tinha compilado com ajuda anônima. Apresentou evidências do plano de Robert de torná-lo o bode expiatório. Mostrou os registros de viagem detalhando a busca secreta de Robert por um substituto.
E então tocou o arquivo de áudio. A gravação arranhada de um Robert Thorne mais jovem tramando friamente para ferrar o cofundador encheu a sala silenciosa. Era crua, condenatória, e revelava o verdadeiro caráter do homem por trás da fachada carismática. Os membros do conselho, homens e mulheres que valorizavam estabilidade e dever fiduciário acima de tudo, escutaram com expressões endurecendo. A pessoa naquela gravação não era um líder. Era um risco. O mercado perdeu a fé em você, Robert, Davis disse, a voz firme. Os funcionários perderam a fé em você, e francamente eu também. Seu comportamento errático agora é a maior ameaça individual à sobrevivência dessa empresa. Portanto, estamos protocolando uma moção para sua remoção imediata como CEO e presidente do conselho, pendente uma investigação interna sobre as práticas financeiras trazidas à luz pelo relatório da Croft. Robert ficou atordoado em silêncio. Olhou ao redor da mesa, de rosto em rosto, procurando um aliado. Só encontrou olhos frios e calculistas encarando de volta. Eram essas as pessoas que tinham elogiado ele em galas, que tinham dado tapinhas nas costas dele pelo gênio. Agora olhavam para ele como se fosse uma doença a ser curada. O reino dele tinha se virado contra ele. A traição, afiada e absoluta, perfurou a arrogância dele. Mas o plano de Julia não estava completo. A execução corporativa era só uma lâmina da tesoura. A outra estava prestes a se fechar. Naquela mesma tarde, uma matéria estourou. Não na imprensa financeira, mas numa publicação respeitada e de alto perfil como a The New Yorker. Era um artigo longo, lindamente escrito e devastadoramente eficaz. A autora era uma jornalista feminista renomada, conhecida pelos perfis sensíveis e poderosos de mulheres. O título era simples, A Arquiteta. O artigo era sobre Jennifer. Contava a história dela não como vítima, mas como uma mulher brilhante cuja carreira e identidade tinham sido lentamente sufocadas por um marido controlador. Detalhava os sucessos iniciais dela na arquitetura, a paixão por espaços comunitários sustentáveis. Pintava um quadro vívido da vida dela dentro da gaiola dourada, e então, com precisão factual e tranquila, descrevia a noite no área. A história foi corroborada por 3 testemunhas oculares, incluindo o jornalista da Forbes que Robert estava tão ansioso para impressionar. Uma foto granulada mas clara, aquela tirada num celular naquela noite, foi publicada junto com o artigo. Mostrava Robert, o rosto contorcido em raiva, a mão erguida. Mostrava Jennifer, a expressão uma mistura de choque e dor. A matéria foi o golpe fatal final. Deu um rosto humano ao escândalo corporativo. Robert não era só um CEO arrogante que brincava com os números. Era um valentão, um agressor. A narrativa estava completa agora. O pessoal e o profissional tinham convergido numa tempestade perfeita de condenação pública. A hashtag Justiça para Jennifer começou a viralizar mundialmente. Grupos de defesa das mulheres emitiram declarações. A imagem polida que Robert tinha gastado uma vida e milhões de dólares construindo foi estilhaçada numa única tarde. Ele não era mais apenas um CEO fracassado. Era um monstro. Quando finalmente foi escoltado para fora do prédio da Thor Dynamics pela segurança, uma caixa com os pertences pessoais dele nas mãos, foi recebido por um enxame de repórteres. As perguntas não eram sobre preços de ações ou práticas contábeis. Sr. Thorne, tem algum comentário sobre as alegações de abuso? Robert, por que você bateu na sua esposa grávida? Ele encarou o flash cegante das câmeras, o império dele sumido, o nome dele um sinônimo de desgraça. E naquele momento de ruína absoluta, finalmente entendeu. Isso não era má sorte. Não era uma queda do mercado. Foi uma execução. E ele sabia com uma certeza que o congelou até a alma quem tinha assinado a ordem. A queda de Robert Thorne foi rápida e total. O conselho nomeou Davis Johnson como CEO interino, que imediatamente iniciou uma auditoria completa e transparente, cooperando com a investigação inevitável da SEC. As ações, depois de um mergulho catastrófico final, foram retiradas da bolsa. A Thor Dynamics foi desmontada, suas patentes valiosas e ativos vendidos por centavos para concorrentes. O império foi oficialmente apagado. Robert ficou sem nada além de contas de advogado e desprezo público. Os amigos que antes clamavam pela atenção dele agora atravessavam a rua para evitá-lo. Era um pária. O divórcio dele com Jennifer foi finalizado rápida e discretamente. Perdeu o apartamento, os carros, todo o aparato da vida anterior. A última notícia que se teve dele, estava morando num apartamento alugado pequeno em outro estado, um fantasma do homem que um dia foi. Mas essa história nunca foi realmente sobre a queda dele. Foi sobre a ascensão de Jennifer. Ela não comemorou a ruína do Robert.
Assistiu às notícias com uma tristeza distante e desapegada, não por ele, mas pelos anos que ela tinha perdido. A vitória dela não estava na ruína dele, mas na própria recuperação. 2 meses depois, Jennifer deu à luz uma menina saudável que chamou de Esperança. Segurando a filha pela primeira vez, sentiu uma sensação profunda de paz. O futuro não era mais um vazio aterrorizante, mas uma tela em branco. Julian estava lá, é claro. Não era um vencedor exibindo troféus, apenas uma presença quieta e solidária. Olhou para a sobrinha, uma coisinha minúscula e perfeita embrulhada num cobertor macio, e um sorriso raro e genuíno tocou os lábios dele. O mundo dele estava em equilíbrio novamente. A paixão de Jennifer pela arquitetura tinha sido completamente reacendida. A biblioteca comunitária que ela tinha projetado enquanto estava reclusa ganhou uma competição de design prestigiada. O projeto foi financiado por um benfeitor anônimo, uma doação de uma fundação filantrópica discretamente controlada pelo Davenport Capital Group. 1 ano depois, a construção começou. Jennifer estava no local da obra, a filha balbuciando feliz num carrinho ao lado dela. Não era mais Jennifer Thorne, a esposa do magnata. Era Jennifer Davenport, arquiteta, mãe, sobrevivente. Era uma mulher que tinha sido presa numa gaiola de vidro e aço e tinha encontrado a força para se libertar. A biblioteca era a obra-prima dela. Era uma estrutura de luz e espaço aberto, com madeira quente e paredes de vidro que davam para um jardim público. Foi projetada para ser um santuário, um lugar de força tranquila e possibilidade infinita. Era em todos os sentidos um reflexo da Criadora. Na cerimônia de inauguração, Jennifer ficou no pódio olhando para a multidão. Julian estava na primeira fila segurando a Esperança, que estava batendo palminhas. Jennifer não falou sobre o passado. Falou sobre o futuro, sobre o poder da comunidade, e sobre a importância de construir espaços onde as pessoas possam se sentir seguras e inspiradas. A vida dela não era um conto de fadas. As cicatrizes do tempo com Robert sempre seriam parte dela, mas não eram mais feridas abertas. Eram lembretes da própria resiliência. Ela tinha enfrentado o pior do ego de um homem e emergiu não quebrada, mas mais forte, mais compassiva, e mais dedicada ao ofício do que nunca. Tinha perdido uma prisão e ganhado um universo. E no zumbido tranquilo da vida nova dela, cercada de amor, propósito e a linda biblioteca que construiu, estava finalmente verdadeiramente livre. Mas espera, porque a história não termina aí. A inauguração da biblioteca comunitária Davenport foi numa tarde perfeita de outono. O sol lançava um brilho dourado na fachada do prédio de vidro e madeira recuperada, um testemunho da visão de Jennifer de misturar modernidade com natureza. O ar vibrava com empolgação genuína e admiração. Autoridades da cidade, patronos das artes e famílias do bairro se reuniram no gramado bem cuidado. Jennifer estava perto da entrada, a filha Esperança, agora uma criancinha de olhos brilhantes, segurando a mão dela. Sentia uma sensação profunda e imaculada de realização. Esse prédio era a manifestação física da sobrevivência dela. Cada viga, cada painel de vidro era um pedaço do eu recuperado. Julian estava ao lado dela, a expressão estoica usual suavizada por um orgulho inegável. Não era o titã bilionário hoje. Era só um irmão radiante com o triunfo da irmã. Você conseguiu, Jenny, ele murmurou, vendo um grupo de crianças correrem rindo em direção à sessão infantil dedicada. Você deu um presente para eles. Nós conseguimos, ela corrigiu, apertando o braço dele. Foi nesse momento perfeito que o fantasma apareceu. Não era uma presença física, mas algo muito mais insidioso na era moderna. A amiga dela, Clara, o rosto pálido com uma mistura de raiva e preocupação, puxou Jennifer de lado. Jennifer, sinto muito fazer isso agora, mas você precisa ver, Clara sussurrou, estendendo o celular. Na tela havia uma página web elegantemente projetada. O banner dizia Thorne, a verdade não contada. Era um blog lançado naquele mesmo dia. A matéria principal era um artigo escrito pelo próprio Robert, acompanhado de uma foto profissional. Ele parecia diferente, mais magro, com uma barba cuidadosamente cultivada, vestindo um suéter cinza simples. Parecia pensativo, humilde. Era uma imagem calculada de um homem caído buscando redenção. O coração de Jennifer gelou quando começou a ler. As palavras eram uma obra-prima de manipulação, uma narrativa venenosa disfarçada na linguagem de terapia e responsabilização. Por 2 anos, permaneci em silêncio, o post começava. Estive num processo de autorreflexão profunda e dolorosa. Não vou negar minhas falhas. A pressão de construir um império, de viver à altura de expectativas impossíveis, criou um monstro em mim.
Naquela noite cometi um erro terrível, um único lapso lamentável de julgamento pelo qual perdi tudo. Tenho e continuarei trabalhando em mim mesmo para entender a raiva que levou àquele momento. Até aí, era um pedido de desculpas textbook de relações públicas. Mas então tomou um rumo sombrio e vicioso. Mas o que o mundo não sabe é o contexto. A história da minha queda não foi sobre um erro. Foi um assassinato corporativo calculado orquestrado pelo meu ex-cunhado, Julian Davenport, um homem que usa a riqueza geracional dele como uma arma. Ele me via, um homem que se fez sozinho, como indigno da irmã dele. Usou minha falha pessoal como desculpa perfeita para me destruir, um rival de negócios que nunca conseguiria superar em inovação numa briga justa. Jennifer sentiu o ar sair dos pulmões. Ele estava se reposicionando como a vítima. Jennifer, minha querida Jennifer, foi pega no meio. O post continuava, pingando falsa simpatia. Acredito que ela foi um peão no jogo implacável do irmão dela. Ele a envenenou contra mim, isolando-a e manipulando-a até que ela me visse como nada além de um vilão. Fui o marido perfeito. Não. Mas eu a amava. Ainda lamento a vida que perdemos, por nosso filho, que eu tanto esperava criar, de quem agora sou proibido até de ver. A menção de um filho foi uma torção deliberada e cruel da faca. Ele estava apagando a filha delas, Esperança, reescrevendo a própria realidade para se adequar à narrativa dele. Terminava o post com um chamado à ação arrepiante. Este blog é minha tentativa de recuperar minha própria história. A história de um homem falho, sim, mas um homem que foi sistematicamente destruído por um poder muito maior e mais sinistro do que qualquer um imagina. O sangue latejou nos ouvidos de Jennifer. Isso era pior que o tapa. O tapa foi um ato físico de raiva, perda de controle. Isso era um ataque psicológico frio e calculado. Ele estava tentando envenenar o triunfo dela, plantar sementes de dúvida na mente do público, fazer gaslighting nela em escala global. Estava tentando pegar o dia mais lindo dela e queimar até virar cinzas. Julian tinha lido o post por cima do ombro dela, o rosto endurecendo naquela máscara familiar de fúria gelada. Harrison já está nisso, ele disse, a voz um rosnado baixo. Meus advogados vão derrubar esse site até amanhã de manhã. Vamos processar ele por difamação com tanta força que ele não vai conseguir pagar nem uma carteirinha de biblioteca. As palavras eram para confortar, uma promessa de retaliação rápida e esmagadora. Mas Jennifer balançou a cabeça, um fogo novo e desconhecido se acendendo dentro dela. Olhou para a raiva de Julia, a mesma raiva que tinha desmantelado o império do Robert, e percebeu que era a ferramenta errada para essa luta. Robert queria isso. Queria uma guerra com Julian Davenport. Ia validar a história inteira dele de ser o cara pequeno esmagado por um titã. Ia fazer dele um mártir. Não, ela disse, a voz tremendo mas firme. Olhou da biblioteca linda e pronta de volta pro veneno na tela do celular. Uma era um monumento à criação, a outra um testamento à destruição. Não, Julia, repetiu mais forte dessa vez. Devolveu o celular para Clara e encontrou o olhar do irmão. Você não pode lutar contra um fantasma com uma marreta. Ele não é mais um CEO. É só uma narrativa, uma história. E se eu deixar você lutar contra ele, prova o ponto dele. Respirou fundo, o cheiro de livros novos e tinta fresca da biblioteca dela ancorando. Você me salvou naquela época. Serei eternamente grata por isso. Mas dessa vez, essa aqui é minha. Por uma semana, Jennifer sentiu o peso do fantasma digital do Robert. O post do blog foi compartilhado milhares de vezes. Sessões de comentários estavam cheias de debate. Embora muitos vissem através da manipulação, uma minoria vocal se agarrou à narrativa dele, defendendo-o como vítima da cultura do cancelamento e da elite ultra-rica. Pela primeira vez desde que o deixou, Jennifer sentiu uma centelha do velho medo, a sensação da realidade dela sendo questionada, da verdade dela sendo distorcida. Julian era um tigre enjaulado, o ser inteiro dele programado para agir, proteger, eliminar a ameaça. A equipe dele tinha preparado um plano de ataque legal e de relações públicas com várias frentes. Podemos enterrar ele em depoimentos pela próxima década, Jenny. Ele insistiu. E estaríamos brigando com o porco na lama. Ela respondeu, a voz calma. Os dois iam ficar sujos, e o porco ia gostar. Essa é a arena dele, Julia. Mentiras, insinuações, drama. Não é a minha. A arena dela, percebeu, era o que ela estava sentada agora. O escritório de arquitetura dela, que estava prosperando com novas comissões. A arena dela era a biblioteca, que já estava se tornando um centro comunitário amado. Robert estava tentando arrastá-la para uma briga sobre o passado. Ela tinha que recusar o convite e puxar o mundo para frente,
pro presente dela. 2 semanas depois que o post do blog apareceu, Jennifer concordou com uma única entrevista exclusiva na televisão. Escolheu Sarah Jennings, a mesma jornalista meticulosa que tinha ajudado a expor a verdade sobre Robert. A entrevista não seria num estúdio de TV estéreo, mas na sala de leitura principal da biblioteca comunitária Davenport. O cenário era um personagem em si. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando os rostos de pessoas de todas as idades lendo, estudando e se conectando. Era um pano de fundo de paz, propósito e construção. Sarah Jennings foi direta mas respeitosa. Depois de discutir a biblioteca e os projetos recentes de Jennifer, ela abordou o tópico. Jennifer, seu ex-marido recentemente fez algumas alegações sérias, pintando-se como vítima de uma conspiração corporativa. Qual é sua resposta? Jennifer olhou diretamente para a câmera, a expressão não de raiva ou vitimização, mas de confiança serena e inabalável. O Sr. Thorne tem direito à própria narrativa dele, começou, a voz uniforme e clara. Ele é livre para escrever qualquer história que quiser sobre o passado. Mas descobri que gastar a energia de alguém tentando reescrever a história é um exercício profundamente improdutivo. Palavras podem ser distorcidas. A verdade, no entanto, não é apenas uma história. A verdade é o que você constrói. Gesticulou graciosamente para a biblioteca ao redor. Ele diz que o mundo dele foi destruído. Ao mesmo tempo, eu escolhi construir isso. Um lugar para crianças descobrirem o primeiro livro favorito. Um lugar para idosos se conectarem com a comunidade. Um lugar para alguém aprender uma habilidade nova que pode mudar a vida. Inclinou-se levemente para frente, o olhar magnético. Essa é minha resposta. Não palavras de negação, mas ações de criação. Então, para responder sua pergunta sobre a história dele, simplesmente não estou interessada nela. Estou muito mais interessada nas histórias sendo escritas aqui todos os dias. Então veio o checkmate. E nesse sentido, continuou, tenho orgulho de anunciar o lançamento da Fundação Fênix. Financiada inteiramente pelos lucros do meu escritório, a Fênix vai fornecer bolsas e mentoria profissional para mulheres que estão recomeçando as carreiras depois de deixar ambientes abusivos. Vamos ajudá-las a conseguir as licenças, o equipamento e o apoio que precisam para se tornarem arquitetas, designers, artistas e empreendedoras. Vamos ajudá-las a construir os próprios mundos novos. Foi uma jogada magistral. Ela não tinha entrado no drama mesquinho dele. Não tinha refutado uma única mentira. Simplesmente se ergueu acima disso, fazendo a narrativa dele de queixa pessoal parecer pequena, egoísta e totalmente irrelevante diante da filantropia construtiva e voltada para o futuro dela. A entrevista foi uma sensação. Reformulou a conversa inteira. O público viu o contraste gritante. Um homem consumido em reescrever o passado versus uma mulher dedicada a construir um futuro melhor para os outros. O blog do Robert perdeu toda a atração, virando um canto triste e solitário da internet, um monumento digital à própria amargura dele. Ele tinha tentado assombrar a festa dela. Mas ela respondeu construindo uma mesa maior e convidando todo mundo para se juntar. Meses depois, Jennifer estava empurrando a esperança num balanço num parque perto da casa delas. Julian estava lá, jogando uma bola macia para a sobrinha correr atrás. A energia tensa e protetora que antes irradiava dele tinha ido embora, substituída por um afeto relaxado e fácil. A primeira bolsa Fênix foi concedida hoje, ele disse, sentando no banco ao lado dela. Para uma jovem designer gráfica de Chicago. Ela disse que o sonho dela era ser a própria chefe. Jennifer sorriu, um sorriso genuíno e despreocupado. Isso é maravilhoso. Você lidou com ele, Jenny. Melhor do que eu jamais poderia, Julian admitiu. Eu sei como derrubar coisas. Você sabe como construir coisas. Ela observou a filha gritando de alegria conforme o balanço ia mais alto. Os fantasmas do passado finalmente tinham ido embora. Não porque foram vencidos numa luta, mas porque foram sufocados por uma vida tão cheia de luz, amor e propósito. Ela era arquiteta. E tinha projetado um futuro mais lindo do que jamais imaginou. E era todo dela. Olha, a jornada de Jennifer é um lembrete poderoso de que os impérios mais formidáveis não são construídos de vidro e aço, mas de caráter e integridade. O mundo do Robert Thorne desmoronou porque foi construído numa fundação de ego e controle. Jennifer, por outro lado, reconstruiu o dela numa fundação de coragem, talento e o apoio quieto e inabalável da família. Essa história nos mostra que força verdadeira não é sobre o quão alto você consegue gritar, mas sobre a resiliência que você demonstra quando foi silenciado e a graça com a qual você recupera sua voz. Prova que nenhuma gaiola pode prender um espírito determinado a ser livre.
Se a jornada de Jennifer de vítima a vitoriosa ressoou com você, se você acredita no poder da força tranquila de superar a injustiça barulhenta, deixe aquele like no vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para mais histórias reais de consequência, justiça e empoderamento. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.